aprender, não ensinar definitivamente aquilo, porque não existe o definitivo. Você não sai formado em engenharia. Você sai com um caminho para entender o que é a engenharia, porque a engenharia se modifica a cada mês. Então, se você trouxer informação para você do violão, do videogame, da internet, você está crescendo dentro da sua área. E é o que eu falava para minha mãe antes da internet. Eu falava para ela: mãe, você não sabe o que eu estudo. Muito. Eu estudo muito mais do que se eu estivesse fazendo engenharia civil, porque o que eu tenho que ler para fazer um personagem da Segunda Guerra Mundial, tem gente que não leu isso na vida inteira. E eu li para fazer uma peça. Eu li 20 livros para fazer uma peça e depois que a peça estreou, eu continuei lendo. Então, eu continuo lendo até hoje. Então, o que eu estudo é uma coisa que não tem limite. O que a gente vê hoje de movimento é a preferência por profissionais que possuem um número de seguidores, que é uma coisa que eu abomino completamente. Que não quer dizer nada. Que não quer dizer nada. E como a pessoa publica, tem uma publicação nas suas redes sociais, como ela se comunica com a publicação. Se é uma foto bem produzida, se é uma foto... Porque se você for hoje ter um Instagram privado, que é uma rede social, se você não tiver acesso para qualquer pessoa, ela estava mencionando isso no corte, eu já não escolho aquela pessoa. Por que essa pessoa está privada? Então, hoje a gente está vivendo, acho que a pior fase para os profissionais que estudaram para ocupar os cargos que eles ocupam. É a pior fase do mundo, porque se ele não tiver Mas perfil isso bom... que eu acho. O mercado vai eliminar essas pessoas, né? O próprio mercado. Quais pessoas? Essa pessoa que foi chamada porque tem 8 milhões de seguidores, mas não sabe fazer mais nada a não ser se maquiar na internet. Mas aí a pessoa que não tem... Pessoa acaba. Eu acho isso, eu acredito nisso. Até porque a gente vê esse movimento também das emissoras. Você está agora a Rede Globo fez uma contratação que gerou uma polêmica. Da Jade Picon. Antônio, o que eu falo da nossa profissão, e hoje eu espero saber me comunicar agora com você para saber se você vai entender. Qualquer um pode ser ator. Qualquer um pode ser ator. Mas... E tem que ser assim. Mas poucos serão bons atores. O mercado seleciona. Mas eu aí acho que qualquer um é bem-vindo. Eu acho que a gente não pode ser preconceituoso. Concordo plenamente com você. Eu não vejo problema algum da Jade Picon ser atriz, problema algum que seja bem-vinda, seja tratada bem. Vai que ela é uma excepcional Exatamente. atriz. A gente viu isso com Grazi Massafera. Foi maravilhosa. Pois é. A Grazi é um exemplo que a gente sempre cita porque é isso aí. Perfeitamente. Mas a Grazi é uma estudiosa. Muito. Ela estudou, ela se aplicou, ela faz cursos. Ela foi para a Espanha agora fazer um curso de teatro. Então é uma pessoa interessada nisso e que tem talento. Concordo totalmente. Agora, eu dou essa oportunidade, merece ser dada a Jade. Ela merece. Se ela recebe essa oportunidade, é porque ela merece. Sim. Isso é indiscutível. Só que eu vejo uma movimentação, isso é real, uma movimentação de produtores de elenco, de diretores, de produtores executivos, o que me deixa bem mais entristecido, por procurarem personalidades públicas e não atores e atores é isso que eu digo, eles vão quebrar a cabeça, porque, de repente, pode aparecer um que saia, mas os outros 9 não. Vai chegar uma hora, a própria emissora vai dizer assim, não. Mas aí, nesse decorrer de tempo, não sei quanto tempo... Vai ter um problema. Exatamente. Aí os outros atores não têm oportunidade. E eu vejo pessoas talentosíssimas. A mesma coisa com o stand-up. Aí vem... Esse problema sempre tem, mas nós vamos ter que aceitar. Nós vamos ter que aceitar isso porque é assim que funciona. Como foi no começo da televisão. No começo da televisão, a televisão não tinha formação. Ninguém tinha feito aquilo antes. Então, estamos assim na internet agora. Eles foram buscar onde? Estão aprendendo fazendo. Eles foram buscar, não. Eles foram buscar no teatro. Sim. Eles foram buscar no rádio. Eles foram buscar autores de radionovela. Sim. Aí os autores de radionovela fizeram novelas para televisão, tiveram que aprender a usar a imagem. Porque antigamente era, eu vou levantar e vou até a porta pegar a correspondência que o carteiro está tocando a campainha. Não, agora vai, pim, ele levantava e ia lá e pegava. Então o autor teve que aprender isso, mas veio de lá. Quantas pessoas que vieram do teatro e foram para a televisão não deram certo? Sim, diversas. E nem por isso eram pessoas ruins, eram pessoas sem talento. Eram pessoas que só não souberam se adaptar. Mas nesse caso, eu vejo que a oportunidade que deveria ser dada a atores, a pessoas que estudam seja lá o tempo que ele estude, porque existem atores que começam a estudar teatro em 1 ano e conseguem uma oportunidade para fazer um teste e são aprovados por talento.
tem muita gente. Eu comecei a estudar teatro aos meus 10 anos de idade. A minha primeira oportunidade, a primeira vez que eu passei num teste foi aos 16. Eu até trabalhei com a autora dessa última novela, Rosane Svartman. Eu trabalhei no longa-metragem dela, Desenrola. Um longa infantil, um longa adolescente. Então, foi a primeira vez que eu passei num teste. Assim, foram 6 anos. Tem gente que eu conheço que, infelizmente, está há 16 anos nesse processo e ainda não teve oportunidade. Talvez por uma falta de talento ou até porque as próprias plataformas não estão dando. Aí, Lucas, eu queria te colocar a seguinte questão. Sim. Será que isso não acontece com médicos também? Boníssima pergunta. Com engenheiros também, com advogados. Eu conheço advogados que advogam há 30 anos e não chegaram a promotor. Para chegar a promotor, você tem que ter um talento para promotor e tem que estudar muito mais do que um advogado estuda. Então, para chegar a juiz, a mesma coisa. Para chegar a juiz da Suprema Corte, mais ainda. Além de tudo, tem que ter conhecimento político. Claro. Então você vê, eu acho que cada profissão tem essa dificuldade. E em cada profissão, você tem que ter sorte também. Né? Concordo totalmente. A questão é que, no caso de um advogado ou um médico, eles vão concorrer contra outros advogados e outros médicos. Um ator, ele está concorrendo, não concorrendo, ele está competindo com um influencer, com um apresentador, ele compete com mas quem uma sabe pessoa eles na atriz. não sejam atores também. Concordo totalmente. Eu juro que eu não sou preconceituoso nesse nível de achar que, por mais que alguém seja um influencer, não consiga ser ator. Jamais. Mas eu vejo que... Jade Picon, mete bronca. Eu sou do teu time aí, caralho. Não, eu também sou do time da Jade Picon, de verdade. Não, porque tem alguns que não são bons nem como influencer. Então, a gente tem que ver isso. Né? Sim. É que eu acho que é desleal. Eu acho que é desleal, o cara entendeu? nem é bom como influencer, ele é um puta de um ator que a gente não sabe. É verdade. Não deram oportunidade para ele. Eu acho que é uma faca de dois gumes. Assim, qualquer um pode ser ator, isso é maravilhoso, mas qualquer um pode ser ator. Consegue entender? É só na entonação. Qualquer um pode ser ator. Que incrível. Isso é muito bom. É a democracia. É a democracia da nossa arte. Nossa arte a nossa profissão é a mais democrática do mundo. Qualquer um pode fazer o que a gente faz. E ao mesmo tempo, qualquer um pode fazer o que a gente faz. Então eu sinto essa procura pela audiência. A concorrência é muito grande. A procura pela audiência é o que me deixa entristecido. Porque em áureos tempos da Rede Globo, ela pode dar oportunidade. E olha, eu ainda tenho outro problema. Eu ainda acho que uma audiência não carrega a outra. Eu também acho que não. Eu acho que é outro engano. Sim, ou seja, você traz um cara que... Porque o objetivo, por exemplo, se eu tiver que julgar, a Jade Picon foi no Big Brother. Antes disso, ela já tinha uma carreira muito bem sucedida. Ela é gênio. Consolidadíssima como influenciadora e como empresária, etc. Sim. Ela, o irmão Léo, gênio. O Léo é foda também. Então, aí ela já tinha isso. Daí ela vai pro Big Brother, certo? E dali ela vai pra uma dramaturgia. Né? Então, assim, tem também o aspecto de a TV Globo, por exemplo, olhar e falar assim, porra... Eu acho que ela conquistou cada uma dessas etapas. Merecedora. E elas são estanques. E ela nem precisa... O que eu estou dizendo é que elas são estanques. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer... Eu vou te dar um exemplo real. Eu tenho um Instagram. A única rede social que eu uso é o Instagram. Então, eu tenho Instagram. Eu tenho 1.300.000 seguidores. Tá bom, tá mais que o Igor e a gente. No Instagram. Tá bom, né? Tá bom. 1.300.000. Eu tenho um engajamento muito alto. Eu tenho um engajamento bom.